Olá, está começando o Boletim do Clima do portal Destaque Rural, em parceria com o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. Eu converso com a meteorologista Jossana Cera para nos contar como foi o clima nos últimos dias, trazer a previsão do tempo e também prognósticos para o inverno aqui no Rio Grande do Sul. Jossana, vamos começar justamente por isso, as condições dos últimos dias. O que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul? Sim, então, pelo menos aí os últimos 10 dias, né, nós tivemos uma maior quantidade de chuvas, né, aquela semana aí foi mais de tempo fechado, chuvosa no Rio Grande do Sul, né, então tivemos aí volumes de 100, 150, alguns locais até 200 milímetros, principalmente no centro, norte, nordeste e leste do Rio Grande do Sul. Então, a gente observou a elevação do nível de alguns rios, né, alguns até com transbordamento, a exemplo do Jacuí e alguns rios menores, né. Então, foi como se vinha prevendo, né, uma semana aí mais chuvosa, e agora que a gente está tendo aí a mudança no tempo novamente, né, com a chegada do frio aí já nesse amanhecer de terça-feira. E qual a previsão para os próximos dias aqui no estado? Sim, então a gente, até a semana passada, a previsão de ontem, a gente ainda tinha uma possibilidade desta semana ainda ter ocorrência de precipitação, né, de chuvas, né, que seria até o final do mês de junho. Mas agora a gente deve ter chuva ainda amanhã, quarta-feira, então hoje, como eu comentei, a gente teve um amanhecer bastante gelado no estado, em Bagé, por exemplo, fez apenas 1,9 graus Celsius, né? Mas a gente já observa nebulosidade entrando pelo oeste do Rio Grande do Sul. Então, a tarde de hoje ela não vai ser, a temperatura não vai se elevar muito, a gente deve ter máximas aí no máximo de 14, 15 graus apenas. Então, essa nebulosidade aumenta e amanhã esse sistema de baixa pressão, ele deve provocar chuva na maioria das regiões do Rio Grande do Sul, tá? Principalmente da metade para o leste e norte do Rio Grande do Sul. Tá? A fronteira oeste vai ser a região com os menores acumulados. E aí sim, na quinta-feira, nova massa de ar frio deve ingressar no Rio Grande do Sul, então no final de semana a gente vai ter tempo seco e de bastante frio no estado, tá? Então, pelo menos até a próxima terça-feira, com mínimas bastante baixas, tá? Ao redor aí de 0 até 3, 5 graus Celsius, a depender da região. Algumas regiões também deverão registrar temperaturas negativas, desculpe, e a gente deve ter ocorrência de formação de geada nesses próximos dias também. E a boa notícia, né, para os produtores, enfim, que estão em processo de semeadura ainda de pastagens ou do trigo, ou em preparo de solo visando a safra de primavera-verão, tá? A gente deve ter os próximos 13 dias com tempo seco praticamente todo o Rio Grande do Sul. Então, até o dia 10 de julho, a gente deve ter tempo seco no estado e com predomínio desse frio mais intenso nesse próximo final de semana, e aí as temperaturas gradativamente, lentamente, elas vão se elevando. Então, a gente deve ter um certo calorzinho, em princípio, lá mais próximo ao dia 9 e 10 de julho, e aí provavelmente vai vir novas áreas de instabilidade para gerar chuva, mas em princípio esses próximos dias aí vão ser de tempo seco no estado, finalmente, né? Uma excelente notícia depois de tanta chuva e também de tantos problemas. Jossana, nós estamos agora, oficialmente, desde quinta-feira, no inverno. Quais são os prognósticos climáticos para esta estação e também a quais fatores a agropecuária deve ficar atenta nos próximos meses? Bom, então, como a gente conversou no nosso último boletim, né, a gente está aí no período de neutralidade e com a expectativa do desenvolvimento da laninha para o segundo semestre. Mas como a gente comentou lá no último boletim, nesse período de transição, a gente vai ter essas oscilações aí de tempo seco, tempo chuvoso, enfim.
Então, pelo prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia para a precipitação, eles preveem, né, para julho e agosto, uma situação de chuvas entre normal ou um pouco abaixo da normal para o estado, e para setembro, uma situação de precipitação entre normal e um pouco acima da normal. E aí é o ponto, né? Principalmente o mês de setembro. Setembro é um mês que chove bastante aqui no estado, né? O início da primavera, mudança de estação, enfim. E com essa possibilidade de chuvas aí, mesmo que um pouco acima da média, traz um certo risco para o início da semeadura de arroz da safra 24-25, né? Atrapalhar esse processo do início da semeadura devido ao solo muito encharcado. Então, esse é um ponto. Com a laninha, em contrapartida, com o desenvolvimento dessa futura laninha, a gente tem o risco para frio tardio. Então, o mês de setembro entra de novo, né? Então, até agosto, a gente tem um predomínio, geralmente, de temperaturas mais baixas no estado, e setembro a gente começa a ter o aumento gradativo nas temperaturas, mas com a laninha a gente pode ter risco de frio tardio, ou seja, entradas de massas de ar mais frias e intensas que possam ocasionar geada. E aí seria um risco para a cultura do trigo, né, em fase de floração, né? Então, esses seriam os dois pontos críticos aí dessa safra para o trigo e para o arroz. Com relação às temperaturas, o INMET prevê que esses 3 meses devam ter temperaturas médias mensais, claro, né? Dentro da normalidade, tá? Então, essa previsão, claro que a gente vai ter as oscilações, como eu comentei, mas no normal, na média, aliás, elas devem ficar dentro da normalidade. Muito obrigada, Jossana, por todas as informações. Obrigada também a todos que acompanharam o Boletim do Clima. Confiram também as atualizações diárias no portal destaquerural.com.br. Uma boa semana a todos!